perspectiva. Estou aqui com alguém muito importante, assim, alguém que tem feito a diferença por esse interior do Agreste, do Sertão. Estou com Pedro Neves. Fala um pouquinho quem é você, a sua importância dentro da ADEPE, a importância da ADEPE dentro do nosso estado. Primeiro, prazer estar com vocês aqui, recebê-los na Agência de Desenvolvimento, né, trazer um pouquinho do quadro de vocês para dentro desse ambiente, que a gente tenta reproduzir aqui, até vocês podem ver pela ambientação um pouco do que é o estado de Pernambuco, um estado tão rico. Então, ter vocês aqui nos enche de orgulho. Falar menos de mim e falar mais do que a agência, do que o governo do estado representa quando a gente fala de desenvolvimento econômico. A Agência de Desenvolvimento Econômico já tem algumas décadas de existência, né? Uma empresa pública responsável pela atração de grandes investimentos, grandes empresas que estão instaladas há décadas aqui no estado, foram, digamos, incubadas pela ADEPE. Mas a gente recentemente, principalmente sob o comando da governadora, a gente tem dado a mesma atenção que a gente dá a essas grandes empresas, a gente tem olhado para aquilo que é a prata da casa, né? As empresas que são vocacionais do estado, que nasceram aqui dentro do estado, que geram muitos empregos dentro do estado. Então a gente tem tido esse olhar mais interiorizando, né, a política de desenvolvimento econômico. E aí esse é o papel da Diretoria Geral de Fomento e de Arranjos Produtivos, de levar impulso a atividades que já estão crescendo ou atividades que estão ainda numa fase muito incipiente, numa fase ainda muito emergente, que precisa desse impulso do Estado, do governo do Estado e da Agência de Desenvolvimento, que representa essa política de desenvolvimento econômico. Então, tem sido o nosso papel. Realmente, a gente viaja muito, né? Eu sou do interior, sou de Caruaru, mas hoje me sinto cidadão de Pernambuco. Então, qualquer cidade que eu chego, Araripina, Triunfo, Petrolina, me sinto parte daquela, me identifico muito com os arranjos produtivos que temos nessas regiões. E é assim, de uma forma geral, nas equipes, aqui nas pessoas que fazem presente, do presidente, nosso presidente André Teixeira, ao zelador da casa, todos se sentem ajudando a promoção e o fomento do desenvolvimento econômico de Pernambuco. Onde é que o arranjo produtivo tem mais crescido? A gente tem, de forma até que igual, um crescimento no interior do estado. Claro que algumas atividades, alguns arranjos produtivos, eles vão estar em uma fase mais madura. Por exemplo, se eu citar a região do Vale do São Francisco, as duas principais atividades econômicas, seja a vinicultura, né, a produção de vinhos do estado. Hoje a gente tem um vinho de extrema qualidade que a gente pode, quando recebemos aqui empresas de fora do país, a gente doar como presente, a levar nossos amigos para prestigiar, porque sabemos da qualidade desse vinho, e também de negócios, né? São empresas hoje que exportam, que vendem para todo o país, então tem um nível de emprego muito elevado, de qualidade de gestão dos negócios. A fruticultura, de uma forma geral, principalmente em Petrolina, a gente tem uma parcela significativa das exportações saindo do município de Petrolina. Então, estou falando aqui de dois arranjos produtivos muito maduros. Mas a gente tem atividades também que estão em fases ainda muito iniciantes, que precisam desse olhar do governo do estado. A gente pode citar a apicultura, a produção de mel. A gente tem produção de mel em todo o estado de Pernambuco, mas ainda de uma forma muito na agricultura familiar, que requer recursos, requer melhor capacitação e qualificação para o manejo desse produto. A caprinocultura, né, que é uma atividade típica do Nordeste, mas que a gente ainda deve muito em termos de maturidade. Então, a gente tem arranjos produtivos em diversos níveis, né? A gente está falando aqui de quase 18 atividades econômicas, que vão desde a agricultura familiar a essas que já se aproximam aí de uma indústria, de uma agroindústria. Então, para se responder de forma bem objetiva, eu categorizaria 3 atividades como bem maduras: setor de confecção e moda, fruticultura e vinicultura, e o polo gesseiro. Eles se enquadram como atividades mais maduras, pelo porte das empresas, dos negócios lá. Nós temos a caprinocultura, a apicultura, a criação de camarão, criação de tilápia, que ainda são atividades que estão numa fase muito nascente, mas que se tudo caminhar do jeito que está indo, em breve o pernambucano vai poder dizer que tem a maior produção de mel, a maior criação de caprino do Nordeste e do país em algum momento. E a produção de ovo? Eu fiquei sabendo que aqui em Pernambuco tem a maior produção de ovo. Isso, a gente tem
2 municípios especificamente que têm uma produção significativa de ovos, né, que é o município de São Bento do Una. Se você olhar o município de São Bento do Una, os dados, né, a gente vai ver que houve um crescimento de mais de 150% do PIB de São Bento do Una em menos de 5 anos. Isso se deu ao crescimento do setor de ovicultura. O município de Caruaru também pega uma parcela grande, então são os 2 maiores produtores hoje de ovos do estado, e São Bento do Una se destaca a nível nacional, né? Então, mas a gente está falando aqui de números que passam de 1 milhão de ovos produzidos e acrescentam muito, não só para o PIB do estado, mas o mais importante para a renda das famílias, né? As granjas mobilizam muitos empregos, uma renda que tem uma média maior do que a do estado. Então a gente está falando de famílias que ganham muito mais que um salário mínimo. Isso contribui muito com o desenvolvimento socioeconômico do estado, né? E chama a atenção porque a gente imagina isso, que um município ali no agreste pernambucano tem essa produção significativa, fazendo ali uma rivalidade muito sadia com o estado do Paraná, que também é um estado que já tem uma tradição maior na produção, mas Pernambuco não deixa a desejar. E se a gente for citar alguns exemplos, Jatobá na produção, na criação de tilápia, né, que é um tipo de peixe que é muito consumido hoje no mundo. Dormentes, hoje a capital, que a gente brinca, é a capital do berganês, né, que é uma raça específica de caprino, então tem o maior rebanho, está situado ali no sertão, vizinho a Petrolina. Então a gente tem alguns cases, alguns municípios que enchem de orgulho aquela população, e o nosso papel como agência de desenvolvimento é fazer com que o pernambucano se orgulhe também dessa produção. E para 2025, quais são as perspectivas para 2025? A gente fez um trabalho agora em 2023, 2024, que foi esse de atender o interior, estar presente no interior. Não adianta querer fazer política pública e desenvolvimento econômico sem conhecer o que você está trabalhando, né? Se tiver uma cabeça só de planilha, a gente não gera desenvolvimento econômico. A gente tem que pisar no chão, tem que ir lá para dentro dos setores produtivos e aprender. Então, nesses 2 primeiros anos, o nosso trabalho foi esse, foi um compromisso que a agência alinhou com a governadora de estar presente no estado como um todo. E 2025, a gente pretende fazer com que o Nordeste, principalmente a nossa região metropolitana, conheça e se orgulhe tanto quanto a gente disso que é produzido aqui. Então, que queira vestir a nossa moda, queira consumir a carne de caprino, queira consumir o nosso vinho. Então, é apresentar para Recife, fazer Recife de uma vitrine. Não só para o recifense, a região metropolitana conhecer, mas Recife tem um aspecto, é um hub, né? Hoje, Recife tem a maior concentração de voos do Norte e Nordeste, muitos turistas que vão até para praias de estados vizinhos, pousam em Pernambuco, e aí a gente tem uma oportunidade de fazer essas pessoas conhecerem esses produtos nossos. Um exemplo de sucesso em 2024 foi a FENEARTE. A FENEARTE bateu recorde de visitantes, de vendas, né? O artesão saiu de lá muito satisfeito. A gente tem feito uma FENEARTE que ela não é só lá no centro de convenções, ela acontece em vários locais do município de Recife, integra com gastronomia, com turismo. Então, o turista e o recifense, eles têm a oportunidade de conhecer o artesanato do estado de uma forma geral, e a partir de 2025 a gente vai fazer isso com outros arranjos produtivos, outros setores econômicos. Isso vai ser muito importante, porque a gente fala direto, vamos valorizar, temos que valorizar o produto. Como é que a gente faz essa valorização? A gente faz, primeiro o estado tem que comprar. O estado é o maior comprador desses insumos. A gente compra farda, a gente compra alimentos para a nossa merenda escolar. Então, o estado tem que comprar o que é produzido no estado. E segundo, apresentar de forma com a categoria que merece, apresentar o vinho nosso, apresentar a confecção nossa, apresentar esses produtos e esses eventos que a gente tem patrocinado e que a gente vai impulsionar a partir de 2025 de forma mais elevada, vão contribuir muito para isso, não tenho dúvida. Quais são os maiores desafios que os APLs enfrentam atualmente no nosso estado? A gente não pode esquecer que Pernambuco e o Nordeste, de uma forma geral, tem uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Então, quando a gente está falando da produção de mel, a gente está falando de famílias, né, que vivem ali muito próximo ou em uma situação de extrema pobreza. Então, é de se imaginar que a gente vai ter informalidade nesses setores, ainda uma maturidade no manejo de certas produções. Então, sendo bem pragmático, né, na resposta aqui, a produção de mel. Você vai ter pouco mel
com registro e certificação de vigilância sanitária e de órgãos fiscalizadores. Isso prejudica em quê? Como é que ele vai vender para um supermercado? Né? Como é que ele vai exportar isso se não tem? Então, a ADEPE chega junto com o recurso, né? A gente dá o recurso para que eles possam produzir mais e produzir melhor, mas a gente também tem que destravar esses gargalos chegando junto de órgãos que fazem até parte da estrutura governamental, como a DAGRO, o IPA e outros órgãos, para que a gente possa fazer com que a gente saia de um nível de vulnerabilidade para um nível mais maduro e possa, inclusive, usar esses arranjos produtivos que eu citei no início, que são mais maduros, como exemplos, né? E, inclusive, as empresas que estão nesses arranjos produtivos mais maduros, elas são incentivadoras. A gente vê empresas grandes apoiando causas sociais de forma muito significativa. Então, o maior gargalo nosso é quebrar essa informalidade, transformar essas realidades, não deixando ninguém para trás. A governadora fala isso direto, não vamos deixar ninguém para trás, porque se a gente for querer medir política pública com desnivelamento de maturidade, não vai dar certo. Então, você tem que compreender que algumas pessoas estão num nível mais inferior ou num nível mais iniciante e alguns setores estão mais maduros. Então, você tem que fazer ali um equilíbrio disso para não deixar ninguém para trás. Esse é o maior gargalo que a gente tem hoje, mas a gente está acreditando que estamos indo aí no rumo certo. Quando você fala não deixar ninguém para trás, mas existe, tipo assim, o tempo de empresa, ou existe a quantidade do projeto, se um projeto se ele é mais robusto, se não é, ou se simplesmente está só no papel, já precisa ter começado? É justamente isso, a gente conseguir entender dentro dos projetos, aqueles que precisam de muito pouco. Você vai ter projetos que já são de níveis mais maduros, que vai precisar apenas de um apoio de articulação, vai precisar de poucos equipamentos, vai precisar de pequenos ajustes para a transformação ocorrer ou apenas ela se manter. Mas a gente vai ter projetos, às vezes, no mesmo segmento que você precisa pegar pelo básico. Vou citar um exemplo aqui básico. A gente tem uma cooperativa que produz mel no estado, que ela está num nível elevadíssimo. Ela tem o CIF, né, que é uma certificação federal para poder exportar. Ela já participa de rodadas de negócio pelo mundo, vendendo a sua produção, embalagem perfeita, linda. Mas a gente tem um projeto em Salgueiro, né, numa comunidade indígena, em que eles nem sequer tinham ainda as caixas de mel, né, que são aquelas colmeias, para começar a sua produção. Então, a gente chega com um recurso mais para ajudar na exportação, com outro a gente chega ainda no equipamento básico para começar a produzir. Se a gente fosse querer dar o mesmo equipamento para uma, para outra, não ia atender nenhuma das duas, né? Então, tem que ter esse entendimento. Esse entendimento só se conhece, só se sabe indo lá, conversando, dialogando e tendo uma perspectiva local, né? Não adianta a gente ter uma cabeça de economista, de analista, para entender a realidade daquelas pessoas. Você tem que ir lá entender com base na perspectiva delas, que é um pouquinho diferente, para fazer a coisa acontecer. É o caminho, né? Não existe bula, né? Não existe manual, mas é o caminho que a gente entende que é o melhor para o desenvolvimento acontecer. A ADEPE, ela oferece treinamento, capacitação para os empreendedores, para os trabalhadores que estão na Peles? Sim, a gente tem um programa que inclusive está em aberto, que é o PE Produz. O PE Produz é um recurso que a gente, por meio de convênios com associações cooperativas, a gente tem esse recurso para que as próprias instituições elas façam o seu projeto. Então, não é a ADEPE que diz o que elas vão fazer, elas mesmas fazem. Então, pode ser um projeto de qualificação, de capacitação, de aquisição de equipamentos para melhorar a produção. E aí pode ajudar os trabalhadores, as famílias ali envolvidas. E a gente tem também programas como, por exemplo, um programa que está para nascer muito em breve, que é um programa de exportação, em que a gente vai qualificar empresas, né? As empresas vão receber uma qualificação. Então, a gente tem empresas, por exemplo, em Lagoa Grande, que já são maduras, tem departamentos profissionais com conhecimento, mas às vezes tem empresas que não têm ainda essa orientação para a exportação. Então, se inscreve no nosso programa, direciona 1, 2, 3, 4 colaboradores para participar do treinamento. Então, vão sair ali durante 12 meses formados, aptos a preparar a empresa para exportar. Então, são 2 exemplos aqui de como capacitação e qualificação por meio da ADEPE podem ajudar na transformação desses negócios, desses arranjos produtivos. Qual a contribuição das APLs para o fortalecimento das grandes e pequenas empresas?
Os arranjos produtivos, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui no conceito de arranjo produtivo. Arranjo produtivo é um conglomerado de empresas ou de atividades econômicas em uma região. Então, você tem, por exemplo, 4, 5, 6 municípios que dentro deles tem várias empresas produzindo a mesma coisa. E isso gera uma sinergia, porque muitas vezes um funcionário sai de uma empresa, vai para outra, sai de um município, vai para outro, e eles estão ali tendo trocas de experiências, de conhecimento. Então, quando você tem isso, aí a gente conceitua como arranjo produtivo. Nada mais é do que isso, um arranjo produtivo. E aí, como é que funciona esse intercâmbio, né, de conhecimento entre as grandes e as pequenas empresas? Muitas vezes, as grandes empresas, elas começam pequeno desse arranjo produtivo. A gente vai ter, por exemplo, falando de cachaças, empresas hoje que são, digamos, representação nacional, mas começaram pequenas, mas que elas dão apoio hoje a empresas que estão começando. Se a gente for para o setor de alimentos, a mesma coisa, setor de confecção, a mesma coisa, o polo gesseiro, a mesma coisa. Então, as grandes empresas, elas têm um papel fundamental no compartilhamento dessas inovações. Lá no polo gesseiro, a gente vai ver algumas empresas que trouxeram inovações hoje que fazem com que as pequenas produzam na mesma qualidade, tenham acesso a mercados internacionais. Então, as grandes começam, elas são mais protagonistas, mais vanguardistas, crescem, ficam maduras, mas esse conhecimento depois começa a transbordar para as pequenas. E as pequenas começam a ter esse benefício daquela vanguarda das grandes. Então, as grandes contribuem dessa forma. Mas as pequenas também contribuem com as grandes. Muitas vezes as pequenas, né, eu faço a comparação, as grandes se tornam iates, né, um navio, um transatlântico. E as pequenas são lanchas. Porque é mais fácil fazer uma curva. É um pequeno barquinho, né? Então, essas pequenas, elas conseguem se adaptar mais fácil às mudanças no mercado, os gostos dos consumidores que vão mudando, a aspectos regionais. Então, as pequenas acabam também trazendo inovações e tendências, e as grandes acabam, de certa forma, absorvendo em alguma medida, né? Trazendo essas pequenas para junto. Então, dentro de um arranjo produtivo, né? Um outro termo que a gente usa muito que é o cluster, né? Um termo mais gringo, né? Mais internacional, eu prefiro o arranjo produtivo. Dentro de um arranjo produtivo, a sinergia, essa troca, ela é a essência do que é um arranjo produtivo. Então, não existe um arranjo produtivo sem essa troca de conhecimento e de experiências de empresas grandes com empresas pequenas. Toda empresa grande, ela já foi pequena um dia e ela vai transbordar esse conhecimento para as pequenas que estão chegando. Isso funciona de forma até meio automática. Um funcionário que trabalhava numa grande empresa, ganha uma experiência, know-how, sai da empresa, monta a sua pequena empresa. E aí é assim que funciona. Isso é uma coisa muito bonita de ver na prática. E a gente vê o crescimento acontecendo ao longo do tempo, né? O nosso papel é impulsionar isso para a gente ter um ganho rápido, né? A velocidade, até porque, como diz Pernambuco, ainda é um estado pobre, o Nordeste ainda é pobre, então a gente não pode esperar isso acontecer naturalmente, a gente tem que dar uma injetada ali de recursos direto na veia desses arranjos produtivos para acelerar e transformar a vida de muitas pessoas, que no final o que a gente quer é isso, é transformar a vida das pessoas. Então, existe um incentivo específico oferecido pelo governo? Existe. Hoje a gente tem não só mas diversos incentivos. Incentivo fiscal, fomento, capacitação, qualificação, fomento de crédito. São todas estratégias e direcionamentos para que a gente consiga chegar em cada um desses arranjos produtivos com a demanda que eles precisam, dado esse desnivelamento. Então, é uma empresa, às vezes, que precisa de crédito. A gente tem a agência de crédito que gera o fomento de crédito. Não, é uma atividade econômica que precisa de recurso a fundo perdido. A gente tem o programa PE Produz. Não é uma atividade que precisa exportar. A gente chega com qualificação para exportação. É uma indústria, um setor industrial já muito forte, mas precisa de capacitação na ponta. A gente chega junto com capacitação para aquela região ali, focada naquela indústria. Então, a gente tem hoje, conseguimos construir dentro de 1 ano e meio aproximadamente, diversas estratégias para proporcionar aos nossos setores e arranjos produtivos um desenvolvimento acelerado. Pedro, dentro dos arranjos produtivos, dentro das cidades, existe alguma cidade que ela tem mais de um tipo de arranjos produtivos? Tem. Temos. A gente tem alguns municípios que se destacam no nível de estado, vou citar alguns, e aqui não quero tentar trazer um ciúme para os outros municípios, mas, de fato, os números comprovam isso, que são municípios que estão em um nível de desenvolvimento nacional. Petrolina, Caruaru, Araripina,
e alguns outros, mas vou para facilitar aqui para quem nos assiste e escuta. São 3 municípios que têm algumas atividades muito fortes, mas elas têm outras atividades. E isso traz uma diversidade produtiva, né? A gente sabe que se você deposita todos os ovos em uma cesta só, é arriscado. Então, quanto mais atividades você tem, mais você diversifica esse risco produtivo. Então, por exemplo, Petrolina, você está Petrolina, mas considere o Vale do São Francisco. A gente tem a produção de fruticultura, né, e aí você tem manga, uva, melão, abacate, já tem tanta coisa lá que não cabe numa feira, né? Tem que ser duas feiras para a gente levar tudo que tem lá. Mas a gente tem a vinocultura, a gente tem a criação de animal, no caso caprino, ovino, também muito presente, ali no distrito de Rajado, em Petrolina. O mel de Petrolina é um mel de extrema qualidade, a gente tem essa produção lá. Ainda existe produção de sequeiro, que a gente chama. Então, é um município que tem ali muita coisa sendo produzida. Caruaru, você vai ter a confecção de forma muito acentuada, mas, como eu falei, você tem a ovicultura presente, né, sendo uma das principais atividades agro do município. Você vai ter a produção de mel também de uma forma muito significativa. Você tem atividades ligadas à economia criativa, o artesanato muito forte. Araripina, o polo gesseiro, né, que é o maior do mundo, né, em termos de produção e exportação de gesso, é o maior do mundo. A apicultura, né, no caso a produção de mel, é muito forte. A mandiocultura, a gente tem indústrias grandes em Araripina produzindo a partir da mandiocultura. Então, são 3 municípios, só a título de exemplo, que tem não só uma atividade econômica, mas diversas atividades econômicas dentro desses arranjos produtivos. A FENEARTE, fala um pouquinho da FENEARTE. A FENEARTE é algo que nos orgulha muito. Além de ser a maior feira hoje da América Latina, quando a gente fala de artesanato, a gente tem ali uma diversidade cultural muito significativa. E um povo sem identificação cultural não cria tradição, não cria desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que a gente já tem que valorizar, porque você vai ver tanto Pernambuco diferente dentro da FENEARTE que você não consegue imaginar. E o segundo é a atividade econômica. A gente está falando de peças como essas que vocês estão vendo aqui na mesa, que valem significativos valores monetários, que vão para mãos de artesãos que sustentam famílias, que sustentam gerações. A gente está falando de mestres que vão repassar esses saberes para 2, 3, 4 que perpetuem por muito tempo as gerações futuras e que vão garantir a renda. Muitas dessas famílias hoje que trabalham com artesanato, com arte, elas vivem exclusivamente disso. Isso é muito importante, né? A gente está falando de uma atividade econômica que dá sustentação a famílias. E a FENEARTE é o momento onde eles fazem essa comercialização. Muitas vezes, quem não foi a uma FENEARTE ou que não reparou, vai pensar que ali só é uma venda de varejo, né? Que ali acontece uma venda e um faturamento para aqueles artesãos. Mas ali são fechados grandes negócios para o ano todo. Então, muitas vezes vem um lojista da Europa que encomenda ali centenas de peças. Ou se for um artesão de uma peça mais de valor agregado, uma peça que ele vai passar o ano trabalhando com aquela peça ali para ser vendida futuramente. Então, é na FENEARTE que ele garante a renda do ano, muitas vezes. E quando não, aqueles artesãos que já têm um faturamento mais disperso, a FENEARTE é uma grande vitrine, onde ele expõe o produto para diversos compradores do mundo todo. É uma feira, como eu disse, internacional, que recebe compradores, visitantes, não só de Pernambuco, que vão fazer negócios ali. Então, para a gente é uma honra, né, trazer e guardar e ajudar na comercialização dessas artes e artesanatos do estado de Pernambuco. Eu tenho certeza que para o artesão, mestre de Pernambuco, ele sabe que a FENEARTE é talvez o melhor momento para a renda dele, para a economia dele. A FENEARTE realmente é todos os artesãos de Pernambuco. Todas as pessoas que fazem a comercialização lá de produtos pernambucanos. Na verdade, a gente tem uma área destinada para aqueles artesãos que são de fora de Pernambuco, até fora do país. É importante ter esse intercâmbio, né?
para que o artesão também conheça outros Sim. tipos de arte e artesanato. A gente também faz o contrário, a gente leva artesão nosso para fora do país e para outras feiras. Então a gente tem também um espaço voltado para essas pessoas que trazem de fora, mas a grande parte ali é de representatividade de Pernambuco, né? Uma feira também para quem não é de Pernambuco, mas predominantemente para o pernambucano ter o seu espaço ali. E aí a gente tem também uma questão de representatividade. Então, não dá para botar todo mundo lá. Ela é gigante, todo mundo sabe que ela é grande, mas não cabe todo mundo. Então, tem um processo de curadoria, de representação também. Então, de acordo com a linguagem de arte que está se trabalhando ali, tem uma representação, é feita uma curadoria para, já que não conseguimos botar todo mundo, mas tem uma representação e sempre há a oportunidade de todo mundo participar, né? Mas é feita essa curadoria na hora de definir quem vai estar lá. O case positivo da FENEARTE, pode existir outras possibilidades de outras feiras com outros segmentos? Sim. A FENEARTE, ela inspirou a gente para, como eu disse a vocês, em 2025 a gente quer ajudar nessa valorização dos nossos arranjos produtivos e atividades econômicas, partindo de Recife como uma vitrine. E a FENEARTE já serve como inspiração nesse sentido, pelo tamanho, pelo que representa tudo que eu falei aqui. Então, a gente tem feito iniciativas. Algumas não ficam pela responsabilidade da ADEP, mas a ADEP participa. Por exemplo, nós temos agora, em dezembro, a Feira da Agricultura Familiar. A primeira Feira da Agricultura Familiar que vai acontecer dentro do IPA, o Instituto de Agropecuária do Estado, que está realizando com o apoio da ADEP. Então, a gente vai juntar todos esses arranjos produtivos, similar a gente faz com a FENEARTE, dentro de um espaço durante uma semana comercializando. Então, o recifense, quem mora na região metropolitana, vai poder, no final de semana, levar seus filhos para conhecer o mel que é produzido no sertão, o café de triunfo de Taquaritinga, a cachaça do sertão, a cachaça do agreste, do litoral. Então, vai ser uma oportunidade legal, não só para comprar, mas comprar valorizando, né? Mostrar para o filho como aquilo é feito, selo orgânico, muitas vezes conhecer o produtor ali. Então, às vezes, a gente está falando de uma comunidade quilombola, indígena. Hoje a gente tem muitas cooperativas formadas por mulheres, bem interessante. Então, dá a oportunidade de ter esse contato. E a gente está querendo fazer com os outros setores, por exemplo, por que não um grande evento de moda em Recife? Já que nós temos um polo econômico, um arranjo produtivo só para produzir moda. Então, a gente quer fazer do mesmo tamanho do que é uma FENEARTE, um evento para moda. Por que não para vinhos? Por que não para nossa... A gente, no ano passado, patrocinou um evento em São Paulo, um evento internacional do setor da fruticultura. Por que não trazer esse evento para acontecer aqui em Recife? Já que somos o maior exportador, acho justo estar aqui em Recife. Então, são ideias que partem com referência na FENEARTE para que a gente possa criar ou apoiar essas iniciativas que possam acontecer aqui na região metropolitana. Existe algum apoio para eventos que envolvam as APLs? Sim. Hoje a agência, como empresa pública, a gente patrocina diversos eventos, mas a gente patrocina é um olhar de patrocínio e fomento. Então, a gente está patrocinando ali não para expor a marca da agência, não apenas expor o nosso logotipo ali no evento, mas para promover aquela atividade econômica. Um exemplo muito recente é o Wine Time, que foi um evento focado com vinhos. Então, a gente tinha diversos rótulos, distribuidores que estavam lá. Mas se esse evento está acontecendo em Pernambuco, nada mais justo que a gente ter os nossos vinhos lá presentes, né, para a gente ter o contato do recifense, do pernambucano com aquilo que é produzido no estado. E a gente sentia que faltava isso, que estava faltando esse relacionamento, essa conexão com os nossos produtores de vinho. Então, foi uma excelente oportunidade em que a gente patrocinou, apoiou esse evento. Não foi um evento da agência nem do governo do estado, mas a gente estava lá presente, dando a oportunidade e incentivando, junto com o setor produtivo, com as empresas privadas, para que a gente busque essa conexão de mercado. E essa foi uma pequena iniciativa de tantas outras que estão para vir, ou que já foram feitas esse ano. Eventos que a gente apoia, né, como Expo Serra, Rodada de Moda de Negócios de Pernambuco, Expo Gesso, FINAF, enfim, são eventos que já têm uma tradição no estado, de vários segmentos, e que a gente está lá patrocinando, apoiando,
fazendo alguma iniciativa de fomento. Esse é um papel nosso também como agência de desenvolvimento. E eu acho que tem dado resultados, né? As empresas gostam, nos cobram para estar presente, depois dão feedbacks positivos, né? É muito interessante. Esses momentos também são bons para criar essas conexões institucionais com as associações, os representantes de classe, com as empresas mesmo que estão lá envolvidas. A solicitação de apoio para o evento é feita através de edital? Como é que funciona? A gente tem hoje um canal de transparência, vários canais com muita transparência, um deles é o nosso site. Nosso site tem várias áreas lá onde você pode acessar editais abertos, programas abertos, e um deles é a submissão de solicitação de patrocínio, então pode ser solicitado por lá. Tem que fazer a elaboração do projeto, descrever bem o que é aquele projeto, que tem afinidade com o que essa agência pretende. É avaliado, né, porque somos uma agência, somos uma empresa pública, então estamos ali dentro de critérios da administração pública, de legislações específicas que nós temos que atender. Muitas vezes não é como as empresas privadas quando patrocinam, né, que é apenas uma delegação dos sócios da empresa. A gente tem que também atender esses órgãos fiscalizadores, mas seguindo tudo normal, os eventos são apoiados em grande medida pela agência. E quando não, a agência tem um papel junto com o governo do estado. Às vezes cabe a outra estatal, cabe a outro órgão patrocinar o evento, e a gente faz uma ponte, faz uma articulação para acontecer. Como as empresas APLs podem se beneficiar do PE Produz? Então, esse programa aqui a gente fala tanto com muito orgulho. Ele é um edital, ou seja, todo mundo pode se inscrever com as seguintes regras, né? Tem que ser entidade jurídica sem fins lucrativos. O que é isso? A cooperativa, associação, OS, todas essas instituições que representam esses arranjos produtivos podem elaborar os seus projetos, submeter por meio do edital, que inclusive está aberto, e aí até a gente está com uma prorrogação do edital até o dia 22 de novembro. Então, prorrogamos para poder atender melhor. Muitas vezes, quem está elaborando o projeto fica com uma dificuldade, fica com uma dúvida, para que não perca essa data. Aí estamos lá com um edital prorrogado até o dia 22 de novembro. E o edital aberto, quando se encerra, os projetos são selecionados, passamos por um processo de análise dos projetos, de forma bem transparente, bem objetiva. A gente consegue avaliar tecnicamente esses projetos. Uma vez aprovado, a gente segue para um processo de contrato e imediatamente o recurso já é transferido por meio de convênios com essas instituições, onde eles vão executar aquele projeto que eles elaboraram. Veja que não é a gente que elabora o projeto, é eles que elaboram o projeto. Eles executam esse projeto, nos prestam conta, e aí a gente fica acompanhando o projeto para até ver outras iniciativas de ver aquele processo ali de transformação acontecer. Então, até dia 22 de novembro, o edital segue aberto. Os projetos podem ser inscritos por meio de instituições sem fins lucrativos, cooperativas, associações, recursos por projeto de até R$500 mil, até R$800 mil, perdão. De forma muito rápida, a gente já consegue fazer essa transferência para os projetos aprovados, e dentro do prazo ali eles vão executar e nos prestar conta. Então, é um programa que ele é prático, fácil de entender, fácil de executar e que gera um impacto significativo na vida de muita gente. A gente está com expectativa aí de atingir mais de 5 mil pessoas, né, beneficiadas diretamente através desses recursos, que esse ano tem um orçamento recorde de R$16 milhões. Pedro, eu estou encantada, porque quando a gente começou a nossa conversa, eu achei que iríamos falar de economia o tempo todo. E aí você foi falando, e eu fui aqui, o meu coração foi transbordando do quanto a pessoa é o mais importante dentro desses projetos. E eu quero parabenizar a DEP. Obrigado. Né? Porque a pessoa é o mais importante, não é só sobre dinheiro. Isso. Né? A gente entende que a economia é o caminho para a transformação, né? Então, é claro que a gente precisa de recurso, é claro que a gente precisa de investimentos em infraestrutura, mas isso não é o meio, não é o fim, né? A gente não pode. O nosso principal indicador não é a cifra de quanto eu estou investindo, mas de quantas pessoas estão sendo impactadas e transformadas. E isso a gente entende muito bem quando a gente visita esses arranjos produtivos, quando a gente vê o valor que elas dão a programas e iniciativas como essa do PE Produz, entre outras, porque aquilo está transformando a vida de muita gente. Não só pela renda, mas pela valorização. Você está lá dando valor, importância àquilo que é produzido, né? Aquilo tem uma identificação.
Uma pessoa que está cultivando ali um pezinho de café durante 6, 8 meses, ela cria uma identificação cultural com aquilo muito forte. E quando você valoriza isso, você dá devida importância a isso, isso brilha os olhos de qualquer um, de quem está lá produzindo. E esse é o nosso papel, é valorizar, fomentar e gerar transformação social. E eu acho que o Estado da gente precisa muito disso e a gente tem feito isso com muito vigor, com muita atenção e muito diálogo. Eu quero agradecer a Pedro por nos receber aqui na ADEP, né? Aqui na sede da ADEP, e poder partilhar para todo mundo aí ver que a ADEP vai muito mais além. É transformação econômica e social. Muito obrigada, Pedro Neves. A casa é sua. A Rede Você está à sua disposição para quando você precisar e quiser, tá? E é isso aí. Você se vê na Rede Você. Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer receber a Rede Você. Em nome do presidente da ADEP, André Teixeira, da governadora, a gente fica honrado de recebê-los aqui. Contem com a gente para contar essas histórias dos nossos pernambucos, das nossas produções e dos nossos pernambucanos.